Seja você bem-vindo ao Você e Eu Podcast, um podcast para te ajudar a ativar o amor no casamento. Meu nome é Michael, sou o host desse podcast, juntamente com a parte mais bonita do Você e Eu, a Suzy. Obrigada, Michael. Quero apresentar nossos convidados, a Bruna e o Rafael. Sejam bem-vindos. Bruna Lorenzetti, formada pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, bacharel em Educação Física, especialista em Educação na Dança e mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade. Estagiou nas escolas e companhias russas. Na Rússia? Aham. Sério? Nossa. A menos 15. Por 13 anos, atuou como professora na Escola Bolshoi. Rafael Lorenzetti atuou 15 anos em empresa de manufatura, iniciou aos 18 como operador e chegou a líder aos 20 anos. Graduado em Fabricação Mecânica, com especialização em Engenharia da Produção e Engenharia Mecânica. Mentores de famílias, Master Coaches formados pela Febracis, analistas comportamentais e palestrantes. Sócio fundadores da empresa Família que Performa, Conjugal, Filhos e Carreira. Bruna e Rafael vêm buscando sua melhor versão através da grade Platinum Life Business na Febracis do PhD Paulo Vieira. Vivem a jornada também com os cursos da Universidade da Família no Instituto Hombridade. Gente, bem-vindos aqui. A gente fala para todos os convidados, ou dá para todos os convidados o nosso presente, que são os nossos 2 livros. Então, o Ative Amor no Casamento, Geração Pornô, um presente nosso para vocês. Presentão. E hoje nós queremos conversar sobre um assunto que talvez muitos não acreditam que é o principal assunto que arruína casamentos. Mas nós acreditamos e eu acredito que vocês também, pelo que vocês falam, pelo que a gente conhece de vocês nas redes sociais. Uma vez nós fizemos uma enquete no nosso Instagram perguntando para as pessoas qual é o principal motivo de divórcios no casamento. Os temas eram finanças, sexualidade, comunicação ou identidade. E a grande maioria das pessoas voltou para os 3 primeiros temas. Ninguém pensou que isso talvez seria identidade. E nós cremos que casamentos terminam não por causa das finanças, da vida sexual, da comunicação, ou seja, qualquer outro tema, mas eles são sintomas de algo muito mais profundo. E queria perguntar para vocês, identidade é capaz de arruinar um casamento e como? Obrigada primeiro, pelo presente. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E sim, a identidade, na verdade, define todos os nossos resultados da nossa vida. Seja no casamento, seja no financeiro. Como você falou, Michael, são sintomas. Né? A comunicação, o financeiro são sintomas. E a população busca hoje o quê? Resolver os sintomas. Mas não buscam a infecção, né? Por isso que é difícil de identificar isso. E quando você coloca teu esforço, tua dedicação em apagar, né, o fogo, o sinal de fumaça, você não está indo na raiz, né? Então, buscam ajudas em tudo quanto é necessidade para melhorar a comunicação, para melhorar o financeiro, para sair de dívidas, para arrumar cartão de crédito, para fazer todo esse reajuste, mas não olham para quem verdadeiramente são, né? Então, de fato, sim, concordamos que a identidade é a base de todos os nossos problemas. Claro que aqui o foco é conjugal, né? Mas não apenas conjugal, mas todos os nossos desafios que enfrentamos hoje têm a ver com a nossa identidade. E o que é identidade, gente? Para quem não sabe, né? Tem um monte de gente por aí. Tanto se fala sobre isso, né? Tanto se fala. Eu demorei muito para entender o que é isso. Eu acredito que é uma busca constante, entender quem somos. Mas é mais fácil dizer o que não é identidade, no meu ponto de vista. Identidade não é o que eu faço, não é o que eu tenho. Identidade não é o que as pessoas falam sobre quem eu sou, mas verdadeiramente o meu caráter, a minha essência, o meu senso de valor. A identidade está muito conectada com a autoestima, conforme eu me vejo e eu me valorizo. E a identidade, na verdade, popularizou-se mesmo, né? Nas mídias, mas traz muita confusão, eu vejo, para as pessoas que não aprofundam essa busca do autoconhecimento. Sim. Eu vejo uma busca desenfreada pelo autoconhecimento hoje, e isso é muito positivo, porém, raso. Tem pessoas que ficam no autoconhecimento raso, na superfície. E a identidade, na verdade, ela é uma união. Corpo, alma e espírito. Dá um exemplo, Bruna, do que seria um raso. Raso é quando eu busco entender justo os desafios, mas pelos sintomas. Por exemplo, eu acredito que eu sou uma pessoa alegre, eu acredito que eu sou uma pessoa com facilidade de
contas, como o Rafa, que é conforme, números, e eu fico nesse estágio de autoconhecimento daquilo que eu sei fazer. Continuo no fazer, não entra na identidade. Porque para eu entender quem eu sou, eu falo que é fazer o caminho de volta, né? E estudar o coração. E o coração é a alma, né? E esse fazer o caminho de volta é muitas vezes desafiador. Né? No meu caso, por exemplo, a gente trabalha com a parte de perfil comportamental e então eu nunca fui ousado. Eu me popularizava, me autodenominava como não ousado. Até entender que meu pai não é o culpado, né? Ele também teve os pais que criaram ele de alguma forma e meu pai copiou padrões, onde ele podava toda a minha criatividade, o meu desejo, tudo aquilo que eu buscava, ele me podava. Então, por muito tempo, eu tive que respeitar só aquilo que ele falava e não poder exercer a minha vontade. Até que eu fui descobrir que eu tenho dominância no meu perfil comportamental, que é o perfil ousado. Então, esse fazer o caminho de volta, né, através do autoconhecimento, é importante porque simplesmente eu só não me achava uma pessoa ousada. Até descobrir que eu sou ousado. E agora? Então, até a gente gosta muito de falar sobre, né? Que também acredita que vocês também têm esse princípio, a questão espiritual. Né? A verdade liberta, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por muito tempo, eu, não sei a Bruna, né? Tive medo do que eu vou descobrir nessa minha verdade. Mas é importante, porque quando eu descubro a verdade, eu consigo colocar para fora realmente aquilo que precisa ser colocado e tratar, né? E quando a gente fala de identidade, não apenas perfil comportamental, mas também a linguagem de amor, né? Os valores, aquilo que me move. Tem muitas coisas que formam, além do propósito, que foi o que Deus me criou para ser, né? Então, são vários, a gente entende que são vários complementos que formam a minha pessoa, que formam a cada um, né? E o das 5 linguagens do amor é uma delas bem interessante, porque também foi algo que eu fui muito privado de viver a minha real identidade, porque aos 8 anos de idade eu sofri um abuso. E a minha linguagem de amor, uma delas, né, tempo de qualidade é a primeira, depois vem o toque físico. E eu só fui descobrir que o toque físico era uma das principais, depois que eu descobri ano passado a questão do abuso, pude tratar da forma que deveria ser tratado, com a atenção devida, né? E depois dessa cura, começou a melhorar o relacionamento, começou a melhorar a parte conjugal, começou a melhorar o faturamento financeiro e entender que é a minha linguagem de amor. Então isso tudo é identidade. Quem eu sou? Como é que eu me sinto amado? Para que eu vim pro mundo? Muita gente fica de testes, né? Ou do conhecimento raso e não aprofunda essa busca. Eu achei muito forte que você falou, eu trabalhei um abuso da minha história e melhorou meu casamento. Eu trabalhei um abuso da minha história e melhorou a minha vida financeira. Eu trabalhei um abuso da minha história e melhoraram várias áreas da minha vida. E quando a gente começou esse podcast, foi justamente sobre isso que a gente falou, são sintomas. E os sintomas positivos agora, eu vou dizer os frutos, também são consequência de uma identidade curada e de uma identidade restaurada. Eu sei que vocês dois passaram por uma jornada também de vou dizer assim, de autoconhecimento, de descoberta da identidade. Vocês podiam compartilhar um pouco da história de vocês, o que levou vocês a buscar isso? Como é que estava a vida de vocês antes de saberem quem vocês realmente eram? Eu gosto de contar nossa história em 3 etapas. Vou falar um pouquinho e tu fala um pouquinho. Pode ser? A primeira etapa é visualizando a Bruna e o Rafael como casal. Apaixonados, amantes, felizes, melhores amigos, românticos. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Sempre, até os primeiros 4 anos de casados e os 4 iniciais de namoro, né? 8 anos. Era aquela coisa bem melosa de namoro mesmo. Era perfeito. Era perfeito, não tinha briga, discussão, desentendimento. Com 8 meses de casados, nós fizemos um curso para casais como alunos e na igreja, né, onde pertencemos. E lá todo mundo ria. Ah, porque você só tem 8 meses? Porque vocês não entendem, não têm filhos? E a gente sempre falava um pro outro, nós nunca vamos viver o que eles estão falando, porque a gente se ama, né? Porém, a nossa identidade, ela estava camuflada pela paixão, pelo primeiro impacto com relação àquilo que nós vimos e mantemos por muito tempo. Até nos treinamentos nós falamos, né, que tem 3 tipos de casamento. O casamento da paixão, o casamento em que eu amo o outro como uma parte do meu corpo e como eu amo o outro como se fosse um objeto, né? 3 tipos de casamento. E nós vivíamos a paixão, onde acabou, encerrou essa fase quando o nosso filho nasceu.
E quando o nosso filho nasceu, é como se viesse a verdade da identidade da Bruna e do Rafael, só que disfuncional, com as dores desse abuso e de tantas outras memórias que fomos investigando que existia na nossa vida e jamais imaginávamos. Só um adendo aqui, Bruna. A maioria dos casamentos, 1 a cada 3 casamentos terminam justamente nessa fase, na chegada dos filhos. Ou, eu acredito, dentro dessa pesquisa, e muitos clientes acontecem quando os filhos vão se casar, vão sair da casa, ou já se viram, porque o motivador era o filho estar O ninho no vazio. casamento. Ou seja, o filho sai, o casal Isso. agora está aqui. Como é que a gente vai Agora. Exato. continuar isso aqui sem nosso filho? Isso E aí? acontece porque o casal, em vez de se amar, só ama o filho. E aí, quando o filho sai, agora, o que eu faço? Que a identidade está conectada a essa paixão. Porque eu falo que a paixão é como uma criança que ganha um presente. Ganhei um ursinho. Eu me apaixono pelo ursinho, eu ando com o ursinho, eu tomo banho com o ursinho, pra onde eu vou levo o ursinho. Mas uma hora acaba. E aí eu ganho um outro presente e vivo a mesma sensação. E isso acontece às vezes com o filho também, né? E eu me desconectei bastante do Rafael quando nasceu o João Gabriel. Porém, ele tinha uma crença, ou uma memória, quando nasceu o irmão dele. Porque, teoricamente, ele perdeu a primeira linguagem dele, tempo de qualidade. E aconteceu de novo agora no casamento. Tanto que a minha mãe descobriu que estava grávida do meu irmão, acho que 9 meses depois que eu já era nascido, ela engravidou, porque eu recusei o mamar e ninguém entendia o porquê, e a mãe foi buscar ajuda e descobriu que estava grávida. Olha só, o tempo de Ou qualidade. seja, você já percebia isso, ela não sabendo que estava grávida, e tu já, como criança, sem, percebia isso. sem ter consciência, porque uma criança de 9 meses não tem essa capacidade de entender. Mamava? Mas deixei de mamar. Acho que tem o gosto do leite, fica diferente. Pode ser? Eu acho que Pode o ser. hormônio, né? E não apenas deixei de acertar o mamar da mãe, como quando o pai chegava da empresa 00:30, mais ou menos, né? A mãe disse que eu não dormia e não aceitava banho dela, nem que ela me trocasse nada. Eu tinha que esperar o pai chegar 00:30 pra fazer e colocar pra dormir. Que inconscientíssimo. Olha só como é profunda a identidade e o inconsciente, né? Sem ter a mínima noção, né? E quando o João Gabriel nasceu, ele está com 8 anos e meio, né, hoje, né? Os nossos maiores problemas começaram ali, porque a Bruna viveu uma crise de identidade muito grande. Porque ela viu a mãe dela abrindo mão do trabalho para cuidar da filha. E ela falava isso, ela verbalizava, né? Que agora eu tenho que ficar em casa cuidando de você, eu não posso mais trabalhar. Nossa, Então, de certa forma, os filhos, por mais que o pai e a mãe possam falar com amor, filho, olha só, entenda que o papai ou a mamãe largou tudo porque você é mais importante, você é isso. Mas daí o filho vê a mãe satisfeita, vê a mãe feliz, poxa, foi horrível, a mãe queria estar trabalhando. Então a Bruna criou aquele tal do voto secreto, né? Que é poderoso. Quando eu tiver filhos, não vou deixar de trabalhar. Isso me fez lembrar a gente agora em maio tentou fazer adaptação no nosso menorzinho, né? E daí o Maico disse, e eu concordo assim, eu levei toda uma carga do nosso do meio, que também não foi boa adaptação, né? E eu tentei separar isso, mas não deu muito certo e tal. E eu tava lá na adaptação, as professoras da creche nos receberam muito bem. Só que o Timóteo não queria me largar pra ir com a professora. E as perguntas que ele fazia por que as mães têm que trabalhar? Por que as crianças estão todas aqui? E eu fiquei imaginando o que se passa na mente de uma criança, né? Porque ele via todas as mães, os pais trazendo todas aquelas crianças e a gente acha isso normal. Eu já não achava normal antes. E assim, não deu certo a adaptação. Porque... Mas vai dar certo agora na próxima. Sim. Mas e desde então, ele tá com dificuldades em, por exemplo, em ficar com alguém outro cuidando. Até então ele ficava, né? A gente faz as nossas viagens e tal, e ele ficava com as avós. E agora ele sentiu essa ruptura, essa rejeição, a gente fala, né? Ele tá meio que travado, totalmente inseguro. E a gente sempre acha que a criança não percebe, ela se acostuma. Mas, né, a gente vê o inconsciente, isso só vem pelo autoconhecimento. Algumas verbalizam, Sim. porque tem liberdade para falar como é o seu filho. Mas outras não verbalizam, como eu fui. Eu sentia a falta, mas nunca verbalizei. E por isso eu não percebi. Mas aconteceu aos 26 anos, quando o nascimento do filho. Toda aquela crise de adolescência, porque também tem isso, né? O filho de vocês se revelou em sentimentos agora. Tem outras crianças que vai ser na adolescência. O meu caso foi só quando meu filho nasceu.
Na maternidade. na maternidade. Ela não queria ser igual a mãe dela. E né? porque por muitas vezes eu não podia ser eu. Não, ela não tem culpa, mas Não. a forma que ela me educou era muito mais pelo medo do que pela autoridade. E o medo que eu tinha não deixava eu me posicionar, eu falar o que eu era, quem eu era, sobre quem eu era, o que eu pensava, o que eu queria, o que eu acreditava. E isso fez com que aos 26, quando agora eu sou a mãe, eu faço o que eu quero, né? E aí eu me rebelei porque eu fiz tudo aquilo que a minha mãe nunca quis que eu fizesse. E realmente vivi algo bem disfuncional. Essa foi a... Mas assim, pra deixar bem claro, né? A gente tá parece que acusando nossos pais, né? Não é? Não. Que as pessoas Eu acham, mas... entendi que não existe a palavra culpa, devia ser abolida do vocabulário. Porque enquanto eu passei uma boa parte da minha paternidade, né? Acreditando que o meu filho estava sendo uma vítima pelo aquilo que meu pai fez comigo, quando eu entendi que ele vai ter filho, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai falar pro filho que o vô é responsável, no caso eu entendi que o macaquinho tá aqui no meu ombro, né? Não no meu pai, né? Então eu entendi que meu pai também carrega uma bagagem que veio dos meus avós. E assim, geração por geração é passado, né? Então foi ali que assumi mais o conceito da autorresponsabilidade. Poxa, preciso mudar muitas coisas. Porque meu filho está sendo uma vítima minha e não do meu pai. Então não existe a palavra culpa, tá? Então quando nós falamos aqui, porque a mãe fazia isso, o pai fazia aquilo, não é no tom de que eles foram pessoas ruins. Acredito que todos os pais dão o melhor que querem e que podem dar aquilo que têm de conhecimento. Mas às vezes não tem o conhecimento, talvez, né, correto ou adequado para aquela situação. Não quer dizer que fazem errado, quer dizer que eles acreditam que estão fazendo certo, né? Mas, né, E além do conhecimento, não tem uma identidade fortalecida, porque o que o pai e a mãe erram por não ser acertado naquele momento para aquela criança está muito ligado com a identidade também, né? E esse foi o começo da jornada de vocês. Foi a dor, foi a dor a crise de que identidade. afastou nós dois, né? Aí, como a gente fala de identidade aqui, né? Quando a Bruna começou a ter a gente fala, né, a disfunção, né? Ela começou a sair, ir pra balada com as amigas, a beber. A gente não bebia nada de álcool, tá? Somente vinho, no aniversário de casamento, dia dos namorados, 2, 3 vezes no ano, né? Começou a sair, começou a beber e ela me convidava, eu não queria ir. Então eu vou sozinha. E aí começou a usar drogas também, né? Maconha principalmente. Acho que foi isso, né? E aí o homem fica em casa, o homem faz o quê? O homem disfuncional vai, né? Usar pornografia. Usar pornografia, consumir tudo aquilo que tem, se viciar em futebol, 5, 6 jogos por final de semana, fingir que tá dormindo pra esposa entrar e vai pra sala assistir, Videogame. até 2, 3, 4 da manhã. O videogame eu nunca tive. Foi o motivo do meu abuso. Eu tive que me permitir ser abusado pra poder jogar videogame do vizinho. Olha que interessante. Talvez por isso tu nunca quis ter o... Nós tivemos o primeiro videogame faz Depois Natal, cura. depois da cura. Olha só que interessante, compramos no Depois Natal. da revelação. E o nosso filho joga final de semana 1 a 2 horas no máximo com nós juntos. Jogos que nós temos controles. E ele passou 35 Parabéns. dias sem jogar, né? Inclusive nas férias ele jogou só sexta-feira 1 hora. A gente Depois de 35 deixou dias sem jogar. 35. Porque assim, não é algo que eu preciso. Eu fui abusado porque eu queria jogar o videogame. Então o vizinho se aproveitou, né? Mais velho, né? 6 anos mais velho, ele se aproveitou. Também ele é homossexual, né? Porque foi abusado pelo pai. Então é uma história que quando você vai voltando pra trás, né? Você vai vendo que tem muitas coisas, né? Vítimas de outras vítimas. E a Bruna entrou nessa disfunção. Eu sempre me achei o homem perfeito, o pai perfeito, o marido perfeito. Eu era perfeito. Até entrar pra porta de casa. Saía da porta de casa e eu vestia a roupinha de cordeirinha, né? Entrava, eu era o cara que quebrava tudo, que xingava, que reclamava, que batia armário, que jogava prato no chão, que quebrava copo de propósito, que atirava o controle da televisão. Eu era o cara totalmente disfuncional. Mas a hora que eu botava a roupa pra ir pra igreja, né? Pros grupos, pros encontros onde envolvia a parte espiritual, eu era um anjinho, né? E na casa dos pais, do sogro, da sogra, eu era um anjinho branquinho, assim, lindo, maravilhoso, né? Só faltava a auréola em cima, né? Então... foi o momento que a Bruna mesmo chegou no fundo do poço e eu não fui vendo os sinais de fumaça. Isso tudo é 3 anos, tá? Desde a hora que o João nasceu, ela começou a disfunção, todos esses vícios, toda essa parte. E como ela gosta de palavras de afirmação, que é a linguagem de amor, ela começou a se afastar e eu comecei a não ter mais o tempo de qualidade, que é a minha linguagem. Então eu comecei a criticar ela. E a linguagem dela é ser elogiada. Então eu tô fazendo ao contrário. Quanto mais eu criticava, mais ela se afastava. Então a gente fez uma bifurcação no casamento. E o João Gabriel ficou no meio disso tudo, né? Ficou lá estacionado, lá na encruzilhada, lá, né? E foi assim, depois de uns quase 3 anos, acredito, que a Bruna começou a buscar ajuda.
Fiz terapia Fiz terapia primeiro, sozinha, um não ano. aceitei fazer, não aceitei em casal nada, né? Buscamos um casal para trabalhar casos difíceis, mas não... Mas- Eles entenderam ser Foi muito expulso difícil o da caso. casa. Vocês, bem também típico, atendem, né? vocês também atendem casais. Desculpa se você te interrompi. Não, o que tu vai falar é o que eu ia falar. Vocês também atendem casais, certo? Aham. E geralmente é um que vai e o outro não quer ir. Geralmente, sim. Quase 100%. Mas a nossa missão hoje é trazer os dois. É, trazer os dois. Com Mas- algumas estratégias. Mas agora olhando pra história de vocês é o que eu creio. Com a mudança de um, tu transforma o teu meio Sim. onde você tá. E Perfeito. vocês não continuaram a história de vocês, mas eu imagino que deve ser É nessa... bem isso. A Bruna começou a buscar ajuda e eu só aceitei ajuda quando eu entendi que assim, a Bruna não deu um pulo e caiu no fundo do poço. Assim, do meu lado, na minha cama, na mesma casa, ela dividiu em todos os momentos comigo. Ela foi descendo degrau por degrau, indo pra depressão, tentou até contra a própria vida e eu não percebi isso. Foi ali que eu aceitei que eu precisava de ajuda. Até então ela estava buscando sozinha. Aí foi onde em agosto de 21, vamos fazer 3 anos, né, mês que vem, nós iniciamos essa busca pelo autoconhecimento. Então essa foi a segunda etapa, né? A primeira etapa foi a perfeição até 4 anos de casado. A segunda etapa foi esses 3 anos totalmente disfuncionais. E a terceira etapa é onde a gente vem se curando cada vez mais e vivendo esse propósito de agora resgatar famílias. E como a identidade ela define resultados, nós nos afastamos dos nossos pais, nós nos afastamos um do outro, nós nos afastamos da igreja, de Deus. Na verdade, todos os nossos resultados estavam indo por água abaixo, né? Nosso filho. Eu tenho uma memória bem forte quando eu cheguei na escola do meu filho e ele estava sem sapato. E quando eu abri a porta, ele estava batendo a perna e rindo. E quando eu vi ele sem sapato, eu falei, gente, eu tenho que pedir ajuda. Porque eu tava tão no piloto automático, ou seja, zero consciente de quem eu sou, e sim do que eu tinha que fazer, foco total no fazer, que eu não percebi que ele foi pra escola sem sapato. E eu tava tão viciada em trabalho que eu não conseguia comprar um sapato. Eu tive que ligar pro meu marido, sair da empresa dele, comprar o sapato, porque eu tinha que ir pro meu trabalho. Porque o meu trabalho era o que era mais importante na minha vida. O meu trabalho tinha substituído a minha identidade aos 10 anos, quando eu entrei na dança. Linguagem do amor, palavras de afirmação, identidade necessária, né, para me sentir amada. E não tinha isso naturalmente em casa. Então, quando eu entrei na dança, foi um escape. Um lugar onde todo mundo falava, linda, muito bem. Onde toda a família, nossa, é a primeira bailarina da família. Onde eu fui reconhecida pelo que eu fazia. E aí eu vivi 22 anos essa identidade. Que o que eu fazia era mais importante. E foi isso que foi destruindo o nosso casamento. Parte disso, né? Sim. Quando eu entendi o que é identidade, porque quando eu escutava palestras, podcasts, você tem que se definir, por exemplo, que eu não sou artista plástica, como é que se tem que se dizer? Estou. Eu estou artista plástica. Deu, o que eles estão falando, né? E é uma forma de que eu consegui entender muito bem, assim, eu não sou o que eu faço. E eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. E não é estragar, mas isso se perde com a tua infância, a tua adolescência, né? E quando eu entendi isso me ajudou muito. Até ontem a gente estava falando que dentro da igreja a gente fala muito sobre o pecador, do pecador e do pecador. É muito assim, de apontando o dedo, né? A culpa. A culpa, colocando culpa. A gente cresceu assim nesse meio. Só que o nosso natural, que é, por exemplo, o perfil comportamental, que a gente estava até conversando antes, o nosso natural do perfil, se você é dominante, se você é influente, conforme e estável, ele vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, ali sim eu vejo que é o pecado, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem uma dominância muito forte, eu tenho delas, acabo machucando muito meu marido, os meus filhos. Um pouquinho de grosseria, né? Isso Só um pouquinho, isso é um elogio já agora. já melhorou bastante. E o que eu queria dizer? Agora me perdi de novo. Do pecado dos perfis, né? E isso que é E também tem muito na questão do dominante, a gente fala que chega a ser feio, né? Por exemplo, pra ti. Tava lá camuflado a questão da dominância. Só que e o lado bom de tu ser dominante, né? Então isso faz parte do teu eu sou. Exato. De tu resgatar isso.
e trabalhar no lado ruim da questão da dominância, né? Você falou que nós somos aquilo que Deus diz sobre nós. O que Deus contribuiu nesse resgate da identidade pessoal de vocês, mas também conjugal? Eu tenho um testemunho para falar sobre isso. Temos bastante tempo ainda, vamos lá. O dia que eu estava já na imersão de inteligência emocional, porque começamos pelo acompanhamento juntos, online, Bruna, posso sugerir? mais perto. Isso. Daí estávamos nesse acompanhamento juntos, online, e depois fomos para a imersão. E eu fui na imersão depois do Rafael ainda, né? E na imersão chegou um momento que o mentor pediu para escrever características de pessoas que você admirava. Eu estava tão cansada que eu não conseguia pensar em quem eu ia colocar. E como minha vida vinha sendo muito disfuncional, né? O meu filho, sim, ok. O Rafael coloquei ali, né? Porque tá, por obrigação. No fundo, eu amava ainda. No fundo. Né, amor? Mas a terceira pessoa não vinha. E alguém na plateia falou assim, podemos colocar Jesus? Aí eu falei, poxa, eu não acredito muito mais nesse cara, né? Mas assim, ele foi bom, eu sei disso. Porque eu já tinha conhecimento da palavra de alguma forma. Já palestrava para casais sobre ser cristão. E ser cristão é ser imitador de Jesus. E eu falei, vou colocar. E coloquei ele, Jesus. Ah, quem é Jesus? Eu lembro de uma característica, autorresponsável. Isso tenho certeza que eu coloquei, né? E aí, quando o mentor falou assim, agora coloque todas essas características que você escolheu para essas pessoas que você admira, para você, porque eu só vejo no outro o que eu tenho, ali foi o meu resgate da identidade, porque eu entendi que existia Jesus e Deus, né, dentro de mim, que eu era a imagem e semelhança do Criador. E aí depois eu tomei a atitude de levantar para anunciar às pessoas que eu aceitava Jesus na minha vida. E eu falei para o Rafael esses dias, eu não sei se foi o curso X ou a formação Y. Eu acredito que foi o dia que eu determinei que a minha identidade é dele, né? E aí tudo começou a acontecer e os lugares certos e as pessoas certas a aparecer. Porque o conhecimento, ele é necessário para essa busca. E é o que eu vejo que distancia muitas pessoas que estão muitos momentos na igreja ou na busca espiritual, mas não têm o entendimento da sua alma, do seu coração. E a palavra diz, acima de tudo, guardai o vosso coração. Acima de tudo. Então, eu entendi que eu tinha que conhecer meu coração. E nem todos estão preparados, mas a gente teve essa oportunidade. E eu acredito, né, despertou. que essa pergunta que o Mike fez é uma pergunta que ela separa opiniões. Talvez o que eu vou falar, nem sei se vocês não precisam concordar, né? Mas a gente sabe que é um dilema. Eu acredito muito que tudo o que nós passamos, Deus permitiu que nós passássemos para que hoje pudéssemos estar vivendo isso. Porque se nós não tivéssemos passado por esse período ruim, talvez nós estaríamos vivendo aquela primeira fantasia daqueles 4 primeiros anos de casados, onde tudo era perfeito. E estaríamos do mesmo jeito, trabalhando com a mesma coisa, vivendo de férias em férias, né, que é o que a gente fazia muito bem, férias no final do ano, férias no meio do ano, passava, se divertia, era maravilhoso. Comprava o que queria, tinha a roupa que queria, a casa própria, mas estava bem, estávamos bem. 2 carros. Estávamos bem. E então acho que chegou uma hora que Deus falou assim, se vocês não querem acordar por bem, vocês vão acordar por mal. Agora vai ter que, não é que eu vou causar problema em vocês, é que agora vocês vão ter que passar por isso para poder acordar, serem resgatados. Aí tem aquelas pessoas que não vão até o final e não conseguem o resgate, tem aquelas pessoas que desistem no meio do caminho, né? E os números mostram muito hoje quantas pessoas estão se separando e tudo mais, né? Porque não enxerga a sua real identidade. Só quer a sua própria felicidade, né? A sua própria alegria, não é nem felicidade, é alegria de momento em momento, né? E tem que ser fácil, né? Tem que ser fácil, exatamente. Meu, é muito fácil, né? Geração Nutella, né? Geração dopaminérgica, né? Exato, mais correto. E tem aquelas pessoas que vão até o final. Assim, nós confessamos aqui, tá? Foi na Páscoa de 21, se eu não me engano, um pouquinho antes de agosto ali, que foi o início da jornada. A nossa conversa foi, vamos deixar o João Gabriel ali na minha mãe ou na tua mãe? Vamos sair para caminhar na Páscoa? E no dia, nós conversamos e decidimos nos separar. Ó, hoje é domingo, apesar de ser domingo, é um feriado, né? Era o domingo de Páscoa? Domingo de Páscoa. Fomos nossos pais, fizemos a Páscoa, tudo, né? E depois da tarde fomos caminhar e decidimos a separação. Tá, como é que vai ser? Eu durmo aqui hoje, amanhã eu levo o João Gabriel pra escola e procuro um lugar.
Foi a nossa primeira conversa amigável depois desses 3 anos horríveis. Aí a Bruna estava mais determinada a isso. Por quê? Porque ela vivia as dores, né? Ela estava com a dor bem mais aguçada do que eu. Ela enxergava os problemas mais do que eu. Então, para ela, era a decisão sair do casamento. E eu falava, não, eu não vou sair. Ali nós concordamos, realmente vamos terminar. E então eu falei assim, amanhã eu procuro um lugar, ou eu já saio hoje, como é que a gente faz? E a Bruna falou assim, aconteceu algo hoje que não acontece há anos. Tu conseguiu conversar sem me julgar, eu não me senti julgado, eu me senti ouvida. A Bruna falou, né? Será que a gente consegue conversar assim daqui pra frente e dar uma chance pra nós? A Bruna falou, né? E ela tava decidida a sair, né? Aí eu pensei, vamos tentar. Fiquei um períodozinho bom, né? E daqui a pouco fui realmente regredindo. Ela foi lá, deu um checkmate, ó. Ou tu vai ou racha, porque a gente conversou aquela vez e você mudou só por um tempo. Nesse intervalo, o que aconteceu também foi que eu tinha um perfil comportamental que não era meu. Eu vivia, né? Um perfil que não era meu. E quando ele resolveu não julgar mais, eu também resolvi me acomodar. Vou sair do projeto X, Y, vou parar de andar com a pessoa M, Z, né? Enfim. Vou ficar mais em casa, cuidando da casa, do filho e do marido. E eu não consegui. Foram os piores meses da minha vida. Eu só chorava, porque era horrível parar. Eu não conseguia parar. Porque eu aprendi que era fazendo que eu era importante, que era fazendo que eu era amada, que eu era vista e reconhecida. Mesmo já tendo feito... Não tínhamos feito a jornada. Não. Só terapia. E na terapia foi um momento também bem interessante pra mim, porque com as dores que eu tinha, sem o autoconhecimento do perfil, da linguagem do amor e dos meus valores e princípios, a terapia me confirmou a separação. Ela confirmou. Confirmou. Por isso que eu fui pedir pra ele. Credo. Por quê? Porque aquele processo terapêutico foi num momento em que eu não tinha noção de quem eu era. Então, a terapia, ela vai ajudar a você reconhecer as emoções, mas nunca a definir o teu futuro. Só que muitas pessoas definem o futuro por estágios terapêuticos, momentos terapêuticos, e podem estar destruindo uma família, uma vida, porque não tem esse conhecimento mais profundo. Sim. E ideal, né? O plano de Deus é sempre que casal permaneça junto, que Sim. família dê certo, tirando a exceção de violência, de algum abuso, alguma coisa nesse sentido. Mas tem um ditado que ele é bem comum, que eu quero puxar para a área do casamento, que é que não existem empresas que quebram, mas existem pessoas que quebram. Não é o CNPJ que quebra, mas a pessoa física, o CPF que quebra. E não é de um dia pro outro. E não é de um dia para o outro. E não é casamento e família que quebra, é a pessoa física que quebra. É o CPF que É a quebra. identidade de uma pessoa. E isso é a identidade que você está Aquela falando. lógica, né, empresarial que falam, muitas empresas quebraram na pandemia. Não, elas já não estavam bem antes. E assim é no casamento, né? Não é de um dia pro outro. Esses dias eu também encontrei uma mulher e a gente até tinha convidado ela ano passado para um evento nosso, alguém ia bancar, só que eles não vieram. Né, A pessoa não precisava pagar nada. A pessoa não precisava pagar nada, assim, alguém Teve, pagou teve alguém que ofertou para uma pessoa ser abençoado. ser abençoada. E aí Deus tocou o coração da Suzy, essa pessoa. Fala com ela. E esses dias a gente se esbarra e ela diz, nós nos separamos. E ela não quis ir no evento, no caso. E daí entra a questão, assim, na questão de casamento, é sempre os dois, né? Claro que tu pode começar, mas a questão dos dois, assim, pesa muito, assim, né? Para nós estarmos hoje em 4 aqui, são 4 agendas. Seria muito mais fácil só 2 agendas, mas é isso, é o tornar-se uma só carne. É verdade. Então, se eu entendo de você, esse processo de restauração da identidade do casamento começa com o processo de restauração de cada um. Olhar pra dentro. Olhar para dentro de si. E eu mesmo, né? Não da Bruna. Eu olhar pra mim. E como, Sem acusações. e como é que foi o teu processo? Que a Bruna falou dela. E o teu? O processo de Identidade. De resgate da tua identidade pessoal. Nós iniciamos juntos com o processo. É um processo que a gente fala de as sessões, junto com um coach, né? Uhum. E na sequência eu fui pro método CISA, de buscar inteligência emocional. Inclusive foi antes que a Bruna. Porque a Bruna, por já estar no mestrado, já ter um conhecimento, gostar de leitura, buscar conhecimento constante, ela estava na parte de conhecimento à frente, bem à frente.
mas tinha as dores para curar. Mas ela se via como uma pessoa muito superior. Então eu precisava chegar no nível dela, né? Então foi onde eu fui buscar primeiro. E, Ela se via superior ou tu se via inferior? Não, nós Os dois dois. nos vimos superiores. Os dois. Nós dois. Os Mas- dois orgulhosos. Mas em termos de identidade, a tua autoestima era mais... Mas como foi aquela assim, ou vai ou racha, né? Ela já fez a terapia e eu não tô fazendo nada, então eu preciso ir. E ali dentro do método CIS foi interessante porque eu resolvi fazer o formação em coach. E eu cheguei e comuniquei a Bruna. Ela disse, não, tá louco da cabeça? Eu que faço isso, eu ganho salário fixo. Ela era provedora, Eu era tá? provedora. Durante uns 5, 6 anos seguidos. Uau. Mais do que eu. Eu que tenho que fazer isso, daí como é que vai pagar isso, não sei o que, não sei o que. Vai tu fazer isso, tá? Mas eu não consigo, eu busco já na escola, dou comida, lavo a roupa, faço comida, Nós vivíamos tudo. papéis invertidos. Fazia tudo em casa, 100%. Inclusive banho no João, tarefa, botar pra dormir, tudo. E como é que tu quer que eu faça isso? Quando? Meia-noite até as 4, 5 da manhã pra acordar 6 horas e trabalhar de novo? E aí eu sei que naquela semana que eu decidi comprar a formação em coach, eu recebi um aumento que foi quase assim R$5 a mais do que eu ia ser a parcela da formação em coach. Nossa. No mês seguinte saiu o teu aumento que é X e era quase a parcela. Eu peguei e fui lá e fiz. No formação eu decidi fazer a grade green. Deixa Aí ela a Bruna- louca. a Bruna Talvez você explica surtou. pra quem não fez a grade, que é um valor bem alto. É um né? valor bem alto, né? Na verdade, a gente sabe que é um investimento bem alto, né? Investimento. Não é uma despesa, é um investimento altíssimo. Você tem que pagar o preço, né? E esse pagar o preço que é o que pega, porque é eu que tenho que pagar o preço, né? E eu fui pra grade e a Bruna, por um período de tempo, ela falou assim, isso aí, quando é que tu volta ao normal? Tá, isso aqui, quando é que tu vai fazer o que tu fazia antes? Tá, já passou um mês, e aí, quando é que tu vai botar o teu personagem de volta? Ela pegou muito no meu pé, porque ela achava que eu estava, tipo assim, tentando ser alguém que eu não sou pra ela ver que eu mudei. Na verdade, eu já estava mudando. A identidade, né? Até que ela começou a perceber, poxa, o Rafa realmente tá diferente. E eu vou fazer esse método Eu CIS. quis fazer. Aí ela fez tudo a mesma coisa. Foi pra formação coach, comprou a Green, tudo igual. E eu estacionei a Green pra ela poder investir na dela, né? Quando ela terminou, né? Eu já tinha terminado a Green, ela também terminou. Ela disse, amor, vamos continuar na Golden? Aí ao lado é grande, né? Gente, a gente vai fazer. Fomos lá e fizemos. Porque a gente entendeu o conceito de que é pagar um preço. Eu não tô falando nem de financeiro, tá? Pagar o preço é realmente você fazer o que tem que ser feito. Pra ter a mudança que você deseja. E- E quando ele fala, eu Ou seja, estava investir mudando- em autoconhecimento em todos os Total. sentidos, financeiro, de tempo, Posso citar o valor de tudo que nós investimos em autoconhecimento? Não sei se é conveniente. da nossa parte, não muda nada. É vocês que estão abrindo a vida de vocês. Entre valores pagos e cursos ganhos, que a gente também teve alguns ganhos, né? Não vai caber aqui, mas tem um depoimento bem grande. Já tá chegando em R$300 mil. Entre pagos e ganhos. Tá quase meio a meio, a gente ganhou bastante coisa. Mais do que uma faculdade. Né? Poderíamos estar com o nosso carro dos sonhos, poderíamos ter feito as viagens do sonho, poderíamos ter ido para Disney, que é um sonho, poderíamos ter feito várias coisas que estão no nosso mural dos sonhos. Mas estaríamos provavelmente separados. Com quase toda certeza. Deixa eu dizer e profetizar sobre a vida de vocês. Esses R$300 mil não é nada Não. comparável que vocês vão fazer e Deus vai fazer através de vocês. E na vida do João Gabriel. E na vida do filho de vocês. Porque dinheiro ele vem e volta. E principalmente porque vocês decidiram investir em vocês. E na descoberta de quem que vocês são. E a partir disso também usar os dons e talentos de vocês a favor do reino. E sobre usar dons e talentos a favor do reino foi outra decisão muito difícil, porque eu tinha uma crença de que eu não podia falar de Deus. Porque foram 22 anos num ambiente que eu não podia viver os meus valores, não se falava de família, não se falava de Deus. Muito pelo Tu diz contrário, no balé. a questão do balé, né? E isso também me distorceu a questão da identidade, porque eu vivi com os meus pais muitos princípios cristãos, né? Eu tinha esse conhecimento e nós palestrávamos juntos sobre isso já. Teve a base, né? Mas a minha necessidade de ser amada e aprovada pelas pessoas me impedia de falar sobre isso no meu ambiente de trabalho. Só que foi a maior parte do meu tempo lá. Para ver o quanto o ecossistema te puxa para baixo ou para cima. Né? O ecossistema que ela ficou inserida por 22 anos fez ela se afastar de todos os valores que ela aprendeu na infância. E o meu foi tão parecido, né? Porque quando eu marquei uma reunião com o diretor da empresa que eu trabalhava. E para comunicar que eu ia sair, disse, Rafa, antes de tu falar o que você quer, deixa eu falar que no decorrer desse ano você vai ser promovido, você vai ser gestor de tal área, tal. Porque o teu resultado é isso, tal.
Eu disse, pô, agradeci, obrigado pelo reconhecimento. Eu já estava um ano buscando autoconhecimento. Então, eu já tinha, a minha performance já estava melhorando como comunicação, como entrega, né? E eu agradeci pelo feedback, pela confiança. Pois é, mas deixa eu te falar, né, que o objetivo que eu marquei a reunião contigo é para comunicar que no decorrer desse ano eu estarei saindo da empresa. O quê? Acabei de falar que você vai ser promovido. E a conversa continuou, né? Ele perguntou por quê, o que eu vinha buscando. E eu falei para ele uma coisa bem interessante. Ele já tinha me caído esse entendimento nessa ficha, né? Os meus valores são esses. E tal. Então agora você quer mudar os valores da empresa? Ele perguntou bem assim pra mim, né? Não, justamente porque eu não vou mudar os valores da empresa e eu não posso permanecer aqui para que a empresa não mude os meus valores. Acho que isso é identidade. Você escolher estar em lugares onde você vive quem você é. E não deixar as pessoas te moldarem. E a questão dos 300 mil que vocês falaram, as pessoas talvez possam estar pensando, nossa, né? É uma coisa que daí vocês têm ou vocês deram um jeito. Só que, como o Mike também falou que isso volta, vocês não estão só abençoando vocês dois, vocês estão abençoando todas as pessoas que vocês agora vão estar palestrando e acompanhando. Mas sabe o que é mais interessante? O primeiro curso que nós compramos para fazer, nós financiamos em 6 vezes de R$281. Eu lembro certinho, porque eu sou bem detalhista, né? Nós sentamos e falamos, é uma ida ao shopping a menos, é uma pizza a menos, porque era uma pizza semanal, é um hambúrguer a menos, é isso aqui a menos, e a gente foi pontuando todos os valores. Fechou ali perto de R$281. A nossa primeira parcela foi reduzindo coisas que fizeram a gente fala de momento. Vocês, a gente fala de momento. Comeram menos gordura, menos açúcar, menos trigo. Nós abrimos mão de momentos, porque hoje esse prazer imediato, essa felicidade que você falou antes, muito rápida, instantânea, é o que? Viver de momentos, não de existência. Pelo fato que eu comprei o hambúrguer, eu tô feliz. Não tô feliz, eu tô alegre, porque eu tô comendo hambúrguer. Acabou o hambúrguer, por que eu comi? Que arrependimento de ter comido uma coisa mais saudável. Isso não é felicidade. A pessoa já vem na cabeça dela já martelando que ela fez errado. Nós abrimos mão de prazeres imediatos para poder pagar a primeira parcela. E até de prazeres em que conseguimos verificar que estavam limitando os nossos valores. Por exemplo, nós tínhamos 2 carros. E eu lembro certinho, o fato de nós ter esses 2 carros fez com que eu passasse tempo. Já não era nem no trabalho, era nem na casa de outras pessoas, porque eu tinha liberdade, porque eu tinha meu próprio carro, que me afastava ainda mais dele. Né? Então, vender um carro também fez bem para nós. Né? E até hoje a gente manteve um carro só, porque percebemos o quanto isso também atrapalhava esse valor, né? Quando nós já fomos... Você tá querendo vender o carro? Qual foi a tua... Não, só tem um. É muito real isso que a Bruna falou, porque quando a gente tava também, éramos pastores, a gente sabia de casais que eles vinham em carros separados pro culto. Olha. Sem palavras. Mas a jornada que vocês contaram lembrou um pouco a minha história. Não foi uma quebra de casamento, mas tinha uma consequência sobre o nosso casamento que tem a ver com identidade. Quando eu ainda era pastor na Alemanha, uma das minhas funções lá era começar um grupo de jovens na igreja, trabalhava com alemães. Então era uma vila onde nós morávamos, tinha 3 mil habitantes, era tudo pequeno, mas não tinha nenhum trabalho com jovens na igreja. Eu ganhei essa responsabilidade, eu comecei o trabalho e na primeira vez vieram 15 jovens. O grupo que existia antes de nós chegar tinha 10. Então chegou o primeiro encontro 15. Eu pensei, nossa, Michael, você sabe fazer. Segundo encontro tinha 20, perto de 20, 17, alguma coisa assim. E o terceiro tinha 27. E os outros líderes, o pastor principal da igreja, ele chegou até mim, me elogiou e assim, o meu ego estava lá nas alturas. E o tempo foi passando, aqueles 20 e poucos se tornaram em 15, aqueles 15 se tornaram 10, aqueles 10 se tornaram 7. E mais ou menos uns 2 anos depois, tinham 5, 6 vindo ainda. E eu lembro uma certa noite, onde eu abri a nossa sala dos jovens e não veio ninguém. E eu era o pastor deles. E aquela noite foi um sentimento de falência. Imagina, você tem uma empresa e não vende nenhum produto ou serviço. Você tem uma igreja, que era o meu caso, e não veio ninguém. Inclusive, saiu do Brasil para ir para lá com esse objetivo. Como missionário, como pastor, para fazer isso e não veio ninguém. E eu jogava futebol com o pessoal, estava dentro da cidade, estava envolvido em várias frentes. O trabalho ele era bem feito, eu fazia bem, certo?
Mas naquela noite Deus disse para mim, Maico, o problema não é o que você está fazendo ou não está fazendo. O problema é quem você não está sendo. Identidade. E aquela noite foi o pontapé de virada na nossa história. Na história da Suzy é uma outra ainda, mas na minha pessoal, que teve um reflexo sobre o nosso casamento, ali eu entrei numa jornada de mentoria para pastores, que hoje eu olho para trás era inteligência emocional pura, não precisava esse nome, mas era uma mentoria de inteligência emocional para pastores. E incrível que naquele grupo os jovens começaram a voltar. Mas eu não fiz nada de diferente. Eu não fiz mais além, mas eu mudei. E ali apareceram as pessoas. Então, quando nós mudamos, nosso casamento muda, a nossa família muda, as nossas relações mudam, o nosso dinheiro muda, tudo aquilo que está à nossa volta muda. E é isso que vocês falaram da história de vocês. O casamento que estava prestes a terminar, hoje vocês estão pregando, palestrando para casais, acompanhando casais com coaching. E é assim que Deus faz história conosco. Parabéns por fazer isso também na história de vocês. É isso aí. Eu achei bem forte que a palavra, a gente tem esse hábito de usar a palavra mudar, né? Mudamos. E recentemente eu tenho notado uma nova palavra. Nós resgatamos. Porque na verdade nós já nascemos para ter um casamento extraordinário. Você já nasceu para ser um líder de muitas pessoas. Mas nós nos afastamos. E essa identidade distorcida faz com que tenhamos acesso a lugares errados, a pessoas erradas, enfim. E outra coisa que eu falo muito, eu poderia ter continuado como professora de balé, e isso não afetaria a minha identidade, mas eu viveria talvez 10% do meu propósito, que era transformar vidas, porque o foco lá seria os movimentos do balé, e não o autoconhecimento através do balé. Então, tudo depende da tua missão, depende do teu propósito. E o que você vai fazer é só uma consequência de quem você é, né? Exatamente. E quero trazer aqui uma situação que aconteceu conosco, falando agora do nosso filho também. Né? Acredito que pessoas que vão nos ouvir também têm filhos, vocês têm 3, né? E nós temos um ainda. Mas olha só ainda sobre... significa... Porque até então vai ser que talvez não teria ainda. E falando sobre identidade, olha a importância, tá? O João Gabriel Lorenzetti, quando nós iniciamos a nossa jornada, ele estava recém feito 6 anos, praticamente. Então agora ele está com 8, um pouquinho, quase beirando 6 anos. Um pouquinho menos. Okay. E quando nós iniciamos a jornada, ele ia fazer 6 anos, né? 6, E nós não sabíamos de linguagem do amor, já tínhamos lido o livro, feito o teste, mas não entendi isso na aplicabilidade. Prática. Por quê? Não caiu nas fichas. Falei do abuso ali? O abuso me privou de ter a linguagem de amor, toque físico. Então, quando eu vou lá e faço o teste, eu respondo com quem? Com quem eu estou vivendo, não com quem eu sou, com o que Deus me criou, com essa identidade de ter a linguagem de amor, toque físico. Eu respondi com os meus traumas, que estavam inconscientes, né? Então, no teste, deu que toque físico era o último, por causa de um trauma do abuso. Depois da cura é o segundo. Então, olha que interessante. Então, se eu não tenho nem conhecimento de mim, como é que eu vou ter conhecimento do João Gabriel? O João Gabriel, ele era 100% conforme, porque eu criava ele assim. Ele não podia olhar pro lado, é igual o boi com cabresto. Ele tinha que seguir na linha perfeitamente do que eu falava. Gente, ele com 1 ano de idade, ele tinha que guardar todas as bolinhas da piscina de bolinha antes de dormir. 1 ano e pouquinho de idade, de tão ruim que eu era. Pra vocês terem ideia, tá? Então, o guri era perfeito. Ele era um ícone de perfeição, era um exemplo para qualquer criança. Porque ele era um robô. Ele não vivia. E com 6 anos isso começou a mudar, né? Perto dos 6 anos. Então a gente foi entendendo de todas as coisas, de perfil, de linguagem, de valores, de quem ele é, a essência dele. Porque a gente ainda não sabe o propósito, para poder ajudar ele a buscar isso, né? Mas a gente vem trabalhando várias coisas. Mas nesse trabalhar esses conceitos, qual que foi a questão que mais pegou, né? Ele chegou um dia da escola, nós recém-mudados de casa, ele mudou de escola também. Aí mudou a professora, mudou amiguinhos, né? Tudo junto. Imagina o combo, né? O quanto ele se perdeu. Ele chegava em casa, eu buscava ele na escola chorando. Todo dia. 1, 2, 10, 15, 20 dias. Filho, o que foi? Nada. E no outro dia nada. Pai, nada. Não foi disso nada. Pai, não sei. Assim, poxa, eu vou conversar com a professora? Não sei, pai. Ele senta no canto e começa a chorar. Nossa. Olha na câmera, pede pra alguém ver. Não, ninguém vê nada. Simplesmente ele senta no canto e começa a chorar. Como assim? Ele senta no canto virado de costas pro pessoal. Assim, caramba, eu colocava ele de costas de castigo, senta no canto e fica 1 hora de castigo. Cara, e eu que fazia isso. E aí a gente começa a buscar, né? A autorresponsabilidade. Eu comecei a entender. Até que chegou um ponto que eu entendi que meu filho não confiava em mim.
Olha a importância, né? Não é identidade, tá? É honrar pai e mãe, faz parte de quem nós somos, mas existe uma coisa que é respeito e outra coisa que é honra, né? Caiu a ficha também, a gente foi aprendendo na jornada que nós nunca, falar de mim, eu nunca honrei meu pai e minha mãe. Eu simplesmente respeitava, porque ele me criou a ferro e fogo, então eu tive que fazer o que ele mandava, sem achar ruim, fazer cara feia, fazer bico, brigar, fazer bia. Eu tinha que simplesmente fazer. Então eu aprendi a respeitar muito bem, mas não a honrar. E o meu filho Uma fazia a mesma identidade coisa. também firmada no fazer. Meu filho fazia a mesma coisa, ele não me honrava, só me respeitava. Então isso dava medo de chegar e falar, pai, quero falar uma coisa pra você. Porque ele não tinha confiança, eu ia brigar, eu ia julgar, eu ia brigar, eu ia criticar, eu ia botar de castigo. Tudo isso no começo da jornada ali, né? E quando foi tendo esse entendimento, eu tive que fazer um trabalho para ele adquirir confiança em mim. Quando ele adquiriu confiança, ele começou a contar, pai, todo dia no parquinho, um amiguinho me chama de burro. Aí olha só, né? Ferindo a identidade. Só que isso só foi possível por quê? Porque os pais precisam olhar para os filhos. Se a gente não olha, já chega em casa no celular, já liga a televisão. Identidade de pai, isso? Não, né? Então não consegue nem olhar nos olhos dos filhos e ver a dor deles. Então nessa mudança a gente começou a ver a dor de João Gabriel. Até que ele falou dessa questão, né? Enfim, a gente trabalhou ali, e a gente pediu falar, filho, quem você é? Ah, eu sou um burro. Filho, você não é burro. Eu sou burro sim. Já estava se formando uma identidade e ele acreditar que ele era burro. Porque nós não fortalecemos a identidade dele. Então a gente começou todo dia, filho, você é inteligente, você é capaz, você é vencedor, você é merecedor, você é disciplinado, você é isso. E a gente começou a fazer. Aí ele começou a fazer também. Indo pra escola, né? Eu sou forte, eu sou capaz, eu sou vencedor, eu sou respeitado, eu sou honrado. Ele começou a fazer todo dia, né? Aí, assim, questão de 5 dias, tá? Eu fui buscar ele não tava mais chorando, mas eu não me liguei. 2 dias, 3 dias, 4 dias, passou uns 10 dias, eu acho, né? Ô filho, aquele teu amiguinho lá mudou de escola? Que amiguinho, pai? Aquele que te chamava de burro? Não. Ah, então ele foi pra de tarde, né? Não. Mudou de turma? Porque eu sei que tinha 2 primeiras séries. Não. Tá na tua turma? Tá. Tu brinca com ele ali no parquinho? Brinco. Tá, mas e aí, ele pode chamar de burro? Não. Tá, mas então por que não tá mais chorando? Olha, pai, agora eu sei quem eu sou, né? Então, assim, é engraçado ouvir, né? Mas, gente, é realmente isso, tá? Quando os pais conseguem viver a identidade de pai, olhar pros filhos, entender o que eles estão passando e ajudar, a gente fortalece a identidade dos nossos filhos. É porque a gente é referência dos nossos filhos, a 100%. total referência. E o que o meu pai, o que a minha mãe pensam e falam sobre mim é o que eu vejo, o que importa. E muito mais do que palavras são os comportamentos que os pais têm com relação aos filhos, né? Nos questionários que fazemos com casais sobre as próprias infâncias, para entenderem suas identidades, tem perguntas do tipo: na tua infância, o comportamento do teu pai, da tua mãe, transmitia que você era maravilhoso ou que você não era o suficiente? 100% É forte. que eu não era o suficiente. Por quê? Se deixava cair alguma coisa, presta atenção. Tô desastrado. Às vezes não tem nem o xingamento só, o não, presta atenção. O que traz pra pessoa que ela é maravilhosa ou que ela não é o suficiente? Que ela não é o suficiente porque ela derruba coisas. Né? Então, todos nós ouvimos esse tipo de coisa e, sem culpa, nos feriu a identidade. Então, esse processo de resgatar, ele é um processo contínuo, porque quanto mais viemos passando ou um retiro, ou um curso, ou um processo individual, ou uma mentoria, enfim, mas que trabalha a identidade, nós percebemos ganhos cada vez maiores. Liberdade emocional, agora eu consigo falar de Deus, né? Enfim. E falar de Deus é tão interessante porque, com certeza, esse livro aqui eu vou ler, com certeza. Eu acredito pelo nome, né, que tá ligado realmente com pornografia. É a minha história com o tema. E às vezes fala geração Nutella. Pode ser a geração pornô ou uma geração que busca vícios, mas realmente o vício, né? É como sair do vício da pornografia. E independente desse vício ou de qualquer outro, tá? A gente tem algumas histórias de clientes ou de pessoas que a gente acompanhou ou que ouviu falar que eu falo algo pro meu filho e ele não faz. Eu mostro algo e ele não faz. Eu falo 10, 20, 50 vezes castigo e bato e brigo e ele não faz. Por quê? Porque existem legalidades espirituais que o pai faz escondido do filho. Então o filho, ele aprende espiritualmente, não é vendo, não é ouvindo, não é sentindo. É conexões espirituais, né? Porque a gente sabe que todos nós temos a parte espiritual e ela é muito mais... Acho que ela reina mais no mundo carnal do que nós mesmos, né? Do que a própria carne, né? Então, tudo que é feito no mundo espiritual, nossos filhos estão aprendendo. Exatamente. Gerar legalidades. Eu queria ainda falar uma pequena história daquilo que vocês falaram do filho de vocês.
Eu apanhei um pouco na minha infância, minha esposa apanhou um pouquinho mais, falando agora de vara, de surra. De cinta, na De verdade. cinta, né? E teve uma situação lá em casa com o nosso filho do meio. Um dia ele tava chorando e a gente tem costume de assistir um programa juntos em família no final do dia. Um programa em alemão para manter a língua, não é nada... E não é desenho? Não é desenho. E ele não tava deixando. Ele sempre tava indo na frente da TV e tava querendo chamar atenção para si. E daí eu falei pro Samuel, agora deu, nós queremos assistir. Daí ele veio até mim e ele me bateu, deu um tapa na minha perna. E ali subiu meu sangue, né? Eu pensei, o que esse guri tá fazendo? Eu chamei, a gente vai lá no teu quarto. E a gente foi lá no quarto. E quando a gente chegou no quarto, começou a jogar coberta no chão, bater a porta do armário, jogar os brinquedos pra tudo que era canto. E daí naquele momento eu lembrei que à tarde, o irmão mais velho, ele foi convidado para ir no aniversário num parque da cidade, da Vila dos Dinossauros, vocês sabem qual que é. E ele não podia ir junto, porque era o amigo da escola do irmão que convidou. E eu perguntei pra ele, Samuel, você tá triste que você não pôde ir na Vila dos Dinossauros? Naquele momento ele virou pra mim, ele começou a chorar e ele disse, sim, papai. E ele veio correndo até mim e me abraçou naquele momento. E daí eu percebi, poxa, como a gente não percebe o que está acontecendo às vezes na vida dos nossos filhos. No contexto. No contexto. E a gente sempre acha que é disciplina. Pelo menos no nosso contexto de onde a gente vem, né? Mas a nossa geração cresceu assim, na questão. todos. E os nossos pais, eles tentaram fazer o seu melhor, mas quando tem uma criança se comportando mal, tem que disciplinar. Não. E aqui entra... A gente começou o podcast falando, olha... Os casais, eles terminam casamentos por causa do dinheiro, por causa da comunicação, por causa do sexo, por causa de qualquer outro tema. E se os filhos, eles estão tendo alguma dificuldade, eles não vão ter exatamente nessas áreas como criança, mas eles vão bater, eles vão virar as costas, eles vão fazer birra, vão ter os trocentos transtornos que existem hoje em dia, porque é um reflexo da identidade. A identidade da criança é fortalecida pelo primeiro círculo que está em volta dela, que é pai e mãe. Pai e mãe. Perfeito. Gente, nós estamos chegando no fim do nosso podcast, mas uma pergunta precisamos fazer. O casamento está em crise, o casal está prestes a se separar. O que esse casal precisa fazer para resgatar a sua identidade e sua identidade conjugal? Quero ouvir a resposta de cada um que está aqui. Didi também, Sus. Uau. Eu acredito que cada um vai ter uma fonte. Se a pessoa já está num percurso onde ela tem Deus, é um pouco mais fácil, né? Mas geralmente não tá. Mas para mim, o fundamental é você parar. Parar tudo. Sair do piloto automático. Diminuir o que tiver que diminuir, seja em gastos financeiros, seja em tempo de trabalho, o que puder fazer para ter diálogo. Parar e conversar e procurar ajuda. Porque sozinhos a gente não tem essa facilidade de enxergar aquilo que realmente está machucado, ferido. E eu sempre falo para os nossos clientes, essa dor que tu está vivendo hoje com o teu esposo ou com a tua esposa, não nasceu no teu casamento. E para você descobrir isso, você precisa da ajuda, né? Então seria essa forma de visão que eu hoje tenho para falar. Eu vou falar da minha, né, que eu comentei antes. Eu acredito que se o casal, ele, assim, vamos buscar ajuda? Vamos. Não, eu não quero, né? Sempre tem aquilo também, né? Não, já decidi, já tô decidido, já tô vendo casa pra, né? Tem esse caso, né? Mas eu acredito que eu preciso olhar pra mim, moer o meu orgulho. Porque enquanto eu acreditava que só a Bruna tinha erros pra resolver porque ela tava usando droga, porque ela tava bebendo, porque ela tava saindo, porque ela tava ficando de madrugada fora, porque ela tava indo pra balada, e eu tava em casa perfeitinho, né, na pornografia, achando que tava tudo maravilhoso, com a historinha de que eu vou pra pornografia porque ela não tá em casa, né, então eu tinha as minhas historinhas, e eu nunca olho pra minha responsabilidade, nem pro meu erro, eu sempre culpo alguém. Então eu acredito que o primeiro passo é eu parar de culpar o outro, olhar porque eu também erro. É uma coisa importante, né? Eu sempre olhava assim, eu olhava pro Michael, o Michael tá um pouquinho abaixo de mim. Ele também, tem um canal Você e Eu, né? Junto com a Suzy, são legal. Mas eu acho que eles não estão fazendo o que a gente faz. Eu sempre tinha esse negócio de julgar. Então, sabe aquela questão da régua? Eu tinha a régua de Jesus, tinha uma segunda régua que era minha, tinha a régua que tava, e tinha depois todos abaixo. Eu sempre achava que a minha régua estava acima. Então eu precisei olhar para mim, para entender que a régua não era eu. Tinha uma régua lá em cima. Bem em cima, né? Eu estava bem abaixo.
Acho que esse foi o primeiro passo que fez eu olhar assim, eu preciso trabalhar, buscar ajuda. Suzy. Complementando o que vocês já falaram, que eu concordo, a gente é uma história, a gente é um conjunto de várias coisas, né? E a gente falou do perfil comportamental, do temperamento, das linguagens do amor. Juntando isso, de tu se autoconhecer. O que que você é, o que que você está sendo. E parar de dizer que tudo é culpa dele. Né? É muito fácil dizer que é ele que é um ogro, um grosso e não cuida de mim. Tá, e a minha parte? Como é que eu sou? O que que eu preciso mudar? E aqui entra, não sei se é assim com vocês, mas os casais que eu atendo, a primeira chave que tem que virar é parar de jogar a culpa em cima do outro. Porque o sentimento que eu tenho às vezes nas sessões é eu quero vir para falar mal do meu cônjuge. Te convencer de que é ele ou ela que está errando. Isso E de mesmo. conseguir virar essa chave Acontece que o Rafa falou. muito Começa comigo. É. E para você que está aí, se você quiser trabalhar o teu casamento, nós temos os nossos convidados, com certeza eles vão ter oportunidade de você fazer isso com eles. Conosco você encontra aqui no link da bio a nossa mentoria A Última Chance. Você pode estar fazendo isso online. É uma forma de você quebrar o teu orgulho, trabalhar o teu casamento, principalmente resgatar a sua identidade pessoal e conjugal. Gente, muito obrigado, Bruna e Rafael, que vocês estiveram aqui conosco. Vocês têm agora um recado final, algum evento, as redes sociais, como é que o pessoal acha vocês? Perfeito. Nós temos também agora um evento extraordinário para casais, 5 linguagens do amor na prática. Então, o primeiro capítulo é um spoiler, mas com certeza você vai moer o seu orgulho e você vai entender quais são os passos que você precisa dar para amar verdadeiramente, porque não é só conhecer as linguagens, é saber como colocá-las em prática. E também temos nosso Instagram, @famíliaqueperforma, onde temos conteúdo todos os dias para gerar esse relacionamento com você que está buscando conhecimento, tanto para seu conjugal, quanto para os filhos e carreira. E o mais importante, né, minha opinião, que a gente vem vendo isso muito na prática, por um período de tempo nós fazíamos por dinheiro. Hoje a gente entendeu que enquanto a gente faz por dinheiro não tem resultado. Então, para você que está nos ouvindo, para quem vai ouvir depois gravado, enfim, né, busque ajuda. Se vai ser com o Michael e com a Suzy, com o Rafa e a Bruna, a família que performa, com você e eu, com outra metodologia online, presencial, na sua cidade, busquem ajuda. Porque todos nós temos propósito. Então, se você está casado hoje, né? Se vocês são um casal hoje, vocês têm com certeza um propósito para trabalhar na vida de alguém. Então, busquem essa ajuda com quem faz sentido para vocês. Isso é uma coisa que a gente aprendeu muito, né? Não tem que ser conosco, tem que ser com quem vocês se conectam. Se for conosco, amém. Estaremos aqui para acrescentar, E assim como todos. Deus nos coloca aqui justamente para isso. Vocês têm pessoas com as quais vocês se conectam, nós com outras, e exatamente. assim o reino de Deus é construído. É. Suzy, como é que o pessoal nos encontra nas redes sociais? @vocêeeu.coaching. E a mim, particularmente, no Nafim, com 2 Fs e n.atelier. E você me encontra no michael.boyhart. Te agradecemos que você esteve conosco até aqui. Assista os outros podcasts na nossa playlist. Compartilhe esse podcast com alguém, com o teu amor, com o teu cônjuge. Joga ele em algum grupo de WhatsApp da igreja, do grupo de casais que você tá. Faça esse conteúdo tão rico que a gente teve aqui abençoar a vida de outros casais e de outras pessoas. Obrigado, gente. Obrigada a vocês, parabéns pelo trabalho. Parabéns, obrigada pelo presentão. Até mais. Até mais. Até mais.